Olá, tudo bem? Mais uma semana juntos, não é? Juntos com Cristo, juntos em espírito, de uma certa forma, tenho uma grande ligação com você. Estou feliz por você estar aí. Eu sou a Ana Ribeiro, dando continuidade à série Conheça Sua Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre estamos falando das cartas de Paulo. Hoje vamos falar sobre 1 Coríntios. Fecha seus olhos, se você puder. De repente você está dirigindo ou fazendo alguma coisa, né? Mas eleve seu pensamento a Deus agora e nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo fale com poder e autoridade na sua vida. Senhor, nas tuas mãos eu entrego esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga. Não foi à toa, Senhor, que ele parou para ouvir um pouco sobre o conteúdo da sua palavra, que está escrito no Novo Testamento. Eu tenho certeza, Senhor, que o teu Espírito está falando com ele. E hoje fala mais um pouco, Senhor, que a tua palavra profética e revelada venha no coração e na mente dessa pessoa que me ouve. E faça, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, opera milagres na vida dela, Pai. Que o teu Espírito Santo seja com ela em todos os caminhos, seja abençoada, Pai, nos relacionamentos familiares, seja abençoada na saúde, no emprego, Senhor, se está passando por tribulações, se está desempregada, que seja um tempo, Pai, de refrigério e que o Senhor abra portas abençoadas para ela. Fala, Senhor, em todo o decorrer do que nós vamos meditar agora, que o teu Espírito Santo esteja falando com ela com poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que anjos especiais estejam nos assessorando, tanto aqui na gravação, quanto na transmissão, quanto no local onde essa palavra será ouvida. Em nome do Senhor Jesus, a quem damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A primeira carta aos Coríntios foi escrita para a igreja de Corinto, uma cidade da Grécia, uma cidade portuária. Foi escrita por Paulo, por volta do ano 56 depois de Cristo, quando ele estava em Éfeso, em sua terceira viagem. As viagens de Paulo, todas elas você vai ler no livro de Atos. Então essa viagem está registrada em Atos 19 e Atos 20. Os versículos-chave de 1 Coríntios é o 1, 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os versículos 6, 19 a 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo está dando uma dimensão nova do que é ser um adorador de Deus. Não é só com a alma, não é só com o espírito, mas é também com o nosso corpo, guardando o nosso corpo de tudo que pode adoecê-lo. E pecado adoece, tá bom? Coisas erradas que a gente faz trazem doenças para a alma, às vezes doenças físicas também. Os versículos do capítulo 10, do 12 ao 13, diz assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É tremendo esse versículo, não é? Aqui está dizendo, enquanto vivermos aqui na terra, todas as pessoas estão sujeitas a tentações. Que são tentações? Coisas que eu sei que não devo fazer, mas estou a fim de fazer, né? Mais ou menos isso.
Você vai ser tentado naquilo que você gostaria de ter ou de fazer, mas sabe que não pode, sabe que vai contra a santidade de Deus, né? Então, de vez em quando aparecem situações que você é tentado a pecar. Quando a gente fala sobre isso, dá a impressão que é só pecado, assim, externo a nós, né? Tipo assim, vou roubar, vou matar, vou me prostituir, esses pecados. Não. Podem ser também os pecados que só você sabe e Deus sabe. Por exemplo, você ter muito orgulho e cair numa tentação de se considerar mais do que todo mundo. Ou você ter uma pessoa que te feriu e você cair na tentação de querer vingar-se dela, por exemplo, né? A palavra-chave de 1 Coríntios é Jesus Cristo é o Senhor, e o capítulo-chave é o 13, é conhecido praticamente na maior parte das religiões e dos cristãos. É difícil ter alguém que não conheça esse capítulo, que fala sobre o amor, o que é o amor, a definição do amor. Amor, ação e não apenas sentimento, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, se não tivesse amor, nada seria, para nada me aproveitaria isso. Então está mostrando que amor não é palavra romântica, e sim atitude, ação para com o outro, para com o próximo. A mensagem central é a soberania de Cristo. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo como resultado de 18 meses de trabalho. Ele ficou 1 ano e meio lá naquela cidade, uma cidade difícil, e ele evangelizou e fundou a igreja. Isso está em Atos 18 e 1 Coríntios 4. A cidade de Corinto era habitada por ex-combatentes romanos, soldados, militares, e também por ex-escravos. Era um local de muito comércio e muita imoralidade. Depois que ele foi embora, muitos problemas de ordem moral, principalmente, e alguns ensinamentos errados começaram a surgir dentro da igreja. Nessa carta, Paulo repreende os intelectuais que confiavam na sabedoria humana, mas que eram insensatos aos olhos de Deus. É aquela mistura das verdades espirituais com aquilo que a mente humana fabrica, né? A igreja era muito problemática. A cidade em si, uma cidade portuária, soldados ali, escravos. Então havia realmente era um lugar de muita prostituição, muita imoralidade. As pessoas se convertiam, mas enquanto a natureza humana pecadora está em nós, irmãos, o fato de você estar dentro de uma igreja não diz muito. Por isso que Paulo fala para a gente renovar a nossa mente. Ele falou isso lá em Romanos, né? E é isso, a igreja ela é composta pelas pessoas, pelos moradores da cidade. Então, era realmente uma igreja que veio para dentro da igreja pessoas que antes eram muito imorais, pessoas que não tinham nem convicção de que o que faziam feria o coração do Pai. E aos poucos, com a doutrina, com a presença do Espírito Santo, a pessoa vai sendo transformada, né? A igreja era tão problemática, mas Paulo a via como a igreja de Deus, composta pelos que foram santificados por Cristo. É importante você parar para pensar nisso. Existem muitas pessoas que são muito críticas a respeito da igreja, porque olha muito para o que as pessoas fazem de errado. E muitos até também criticam outros ministérios. Você é de uma igreja, de uma denominação, e olha para o outro e critica e fala mal e
e faz tantas coisas, né? Mas não se esqueça de uma coisa, cada vez que você estiver falando de uma igreja ou da sua própria igreja, você está falando do corpo de Cristo. Se você ama Cristo, você ama inteiro, né? Você ama Cristo e seu corpo. Ele nos ama e Ele tem muita paciência. Aos poucos a gente vai sendo transformado. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que se veem doentes de espírito, de alma, né? Os sãos, aqueles que são cheios de justiça própria, que acham que são perfeitos, que são santos demais para se contaminar com a igreja, né? Ou com outro que está um pouco mais fraco. Jesus disse, eu não vim para você não. Eu vim para aquele que se reconhece pobre de espírito, que é carente da misericórdia de Deus. Então, dentro da igreja, você vai encontrar pessoas que estão em fase de transformação. E, muitas vezes, elas vão ter atitudes que não vai ser agradável. Mas, mesmo assim, não justifica nós deixarmos de amar ou nós nos afastarmos. É o contrário. Temos que estar ali. O pouco que eu aprendo, eu compartilho com você. O tanto que você aprende, compartilha comigo. E assim, nós vamos edificando o corpo de Cristo de uma forma mais saudável, mais pura e mais santa. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E é assim que a gente tem que caminhar. A carta de 1 Coríntios trata de exortação sobre o comportamento do cristão. Ele aborda sobre imoralidade, partidarismo, injustiças, casamento, o verdadeiro culto e fala também sobre a ceia do Senhor. Ele pregou liberdade em Cristo, mas não libertinagem. Estou livre em Cristo, não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, né? Exorta para cada um ser imitador de Cristo, viver em santidade. Exorta também para que vivam em união, sem divisões dentro da igreja, sem partidarismo. É importante você, e isso você peça a Deus, Senhor, me dá graça para eu aceitar as pessoas como elas são. Então, dentro de uma igreja, se for uma igreja um pouco maior, a liderança será composta de várias pessoas, ou vários pastores, né? Cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito de ser. Então, respeite, não fica tomando partido, né? Não faça divisões na igreja. Paulo precisou chamar a atenção deles. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo tinha o estilo dele de pregar e de ensinar, e Apolo tinha o estilo dele de pregar e ensinar. A questão aqui é que somos é um corpo só. Então, fuja de situações que vai causar divisão dentro da igreja. Os crentes de Corinto estavam divididos em grupos. Alguns eram a favor de Paulo, outros eram a favor de outros líderes. Paulo os leva a olhar apenas para Jesus. Jesus é o nosso líder, é o nosso modelo maior. É Ele. Ele fala sobre a importância do casamento e o modo como o casal deve tratar um ao outro. O apóstolo combate a doutrina que dizia não haver ressurreição, enfatizando que Jesus Cristo ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. O caráter de Deus é revelado como um Deus santo e santificador da igreja. Jesus, em 1 Coríntios, é o nosso santificador. Ele é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para você refletir, a igreja composta por você e eu deve permanecer em amor, uns para com os outros, sempre olhando para Jesus, a quem devemos imitar. Somos o corpo de Cristo e Ele é santo. Então é preciso que você se santifique todos os dias, consagre-se a Ele em todas as áreas da sua vida. Você não pode ser condescendente com o pecado. Não tenha pecados de estimação dentro de você. Isso vai contaminar tudo na sua vida.
Em Cristo nós temos liberdade, mas use essa liberdade com sabedoria. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. O Senhor já te ensinou. Nós podemos ter a mente de Cristo. Eu quero pensar como Cristo, sentir como Cristo, agir como Cristo. Então nem tudo me convém. Não tenho uma vida libertina, né? É a salvação pela graça, já estou salvo mesmo, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser, e você acabar usando essa verdade como se fosse um pretexto para você viver pecando, fazendo o que você quer. Não, agora eu já estou salvo mesmo, né? Não é isso que diz a palavra. Não distorça a palavra. Em nome de Jesus, para o seu próprio bem. O limite de nossa liberdade sempre vai estar no perímetro da santidade. Tudo que é puro, tudo que é santo, nisso pense, nisso invista a sua energia, nisso invista as suas emoções. Aquilo que é impuro e maligno, renuncie em nome de Jesus. Que você seja curado em nome de Jesus de tudo que é distorção da sua alma, de tudo que é ferida emocional, que o pecado gera mesmo, né? Mas quando a gente se liberta do pecado, a cura também nos alcança. Lá em 1 Coríntios 13, de 11 a 13, está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vivemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. As feridas emocionais nos prendem ao passado, ao tempo em que elas foram formadas, geralmente na infância. Mas o poder do Evangelho faz você deixar as coisas de menino. Deixe as coisas do menino, deixe as coisas que te traumatizaram, e o Espírito Santo te dará capacidade para fazer isto. Mantenha-se na fé, na esperança e no amor, porque você está sendo curado em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra profética para você, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 57 a 58. Tudo que você está investindo na obra do Senhor, tudo que está fazendo por amor a Ele, será recompensado em nome de Jesus. Nada é em vão. E eu fico por aqui e até a próxima semana com Jesus sempre. Um beijo no seu coração.